Um curso em milagres. Manual de professores. Como se realiza a cura? A cura envolve a compreensão do propósito da ilusão da doença. Sem isso, ela é impossível. A função do professor de Deus. Se o paciente tem que mudar a sua mente para ser curado, o que faz o professor de Deus? É capaz de mudar a mente do paciente por ele? Claro que não. Para aqueles que já estão dispostos a mudar a própria mente, o professor não tem função a não ser a de se regozijar com eles, pois vieram a ser professores de Deus com ele. Ele tem, contudo, uma função mais específica para com aqueles que não compreenderam o que seja a cura. Esses pacientes não se dão conta de que escolheram a doença. Ao contrário, acreditam que a doença os escolheu. E nem têm a mente aberta em relação a isso. O corpo lhes diz o que fazer e eles obedecem. Não têm ideia do quanto esse conceito é insano. Se eles apenas suspeitassem disso, seriam curados. Entretanto, de nada suspeitam. Para eles, a separação é bastante real. O professor de Deus vem a eles para representar uma outra escolha, aquela que haviam esquecido. A simples presença de um professor de Deus é um lembrete. Os seus pensamentos solicitam o direito de questionar o que o paciente aceitou como verdadeiro. Como mensageiros de Deus, os seus professores são os símbolos da salvação. Eles pedem ao paciente perdão para o Filho de Deus em seu próprio nome. Eles representam a alternativa. Com o Verbo de Deus em suas mentes, eles vêm para abençoar, não para curar os doentes, e para lembrar-lhes do remédio que Deus já lhes deu. Não são as suas mãos que curam. Não é a sua voz que profere o Verbo de Deus. Eles meramente dão o que lhes foi dado. Com muita gentileza, apelam para os seus irmãos para que eles se afastem da morte. Contempla tu, Filho de Deus, o que a vida pode te oferecer. Escolherias a doença em lugar disso? Nenhuma vez os professores de Deus avançados consideram as formas da doença nas quais seu irmão acredita. Fazer isso é esquecer que todas vêm do mesmo propósito e não são, portanto, realmente diferentes. Eles buscam a voz de Deus nesse irmão que quer tanto se auto-enganar ao ponto de acreditar que o Filho de Deus pode sofrer. E lembram-lhe que ele não fez a si mesmo e não pode deixar de permanecer tal como Deus o criou. Reconhecem que ilusões não podem ter nenhum efeito. A verdade em suas mentes procura alcançar a verdade nas mentes de seus irmãos, de tal modo que as ilusões não sejam reforçadas. Assim, são trazidas à verdade, não é a verdade que é trazida a elas. Assim, são elas dissipadas, não pela vontade de um outro, mas pela união da vontade única consigo mesma. E esta é a função dos professores de Deus. Não ver nenhuma vontade como se fosse separada da sua própria, e nem a sua da de Deus.